Bom dia! Está começando Amanhã Mulher, a nossa revista eletrônica. Hoje vamos falar sobre os chakras. Você já ouviu falar sobre eles? Quem nos conta tudo é a terapeuta energética Camila Duran. Hoje nós vamos falar sobre os chakras. Provavelmente você já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre chakra, até porque praticamente todas as vertentes que envolvem, né, as terapias alternativas, energéticas e holísticas falam sobre esses chakras, né? Sobre esses pontos de luz e o porquê que se fala tanto sobre eles. Basicamente, cada chakra ele vai representar uma área de equilíbrio do seu corpo, de alinhamento com o seu eu, o espírito, né? E o seu corpo físico, fazendo a ligação dele com a Terra e com o cosmos, né? O universo como um todo. Então, o que seria, na verdade, essa questão toda dos chakras? Nós temos, então, 7 chakras no corpo físico. E aí, hoje a gente vai começar essa introdução sobre o porquê é necessário desse equilíbrio, desse encontro, quase que, digamos assim, encontro perfeito entre o seu alinhamento de espírito com o corpo e esses pontos de luz. Cada ponto de luz ele vai tratar exatamente sobre uma questão sua aqui na Terra, né? Do desenvolvimento. E o que vai acontecendo? Nós temos esses 7 pontos. Lógico que existem pontos que vão além, né? Porque já existem outros estudos que falam sobre essa questão de termos mais de 144 chakras como um todo espalhados, porém aqui na camada terrestre, né, nós temos de 7 até no máximo o nono, né, o nono chakra. Só que o 8º e o 9º chakra já não ficam no nosso corpo físico. Eles já estão nos outros corpos, né? Nos corpos sutis. Então, por estarem nos corpos sutis, não se fala muito. Então, a gente começa a equilibrar só os pontos físicos. E o porquê que a gente acaba não falando muito sobre os outros 2, que também ainda estão aqui. Porque assim, vamos imaginar que você pegou uma casa, uma mansão, para limpar. Aí você imagina que são 7 mansões para você limpar sozinho, no máximo uma pessoa ou 2 te guiando para fazer essa limpeza, esse reequilíbrio e consertar tudo aquilo que precisa. Imagina o quanto de trabalho que dá. Você realinhar, limpar, decorar, fazer tudo o que precisa. É basicamente isso. Então, cada chakra que a gente vai limpando, reenergizando, vai fazendo todo esse reequilíbrio, demora anos. Se for pegar chakra por chakra para fazer toda essa limpeza. Então é por isso que a gente acaba não falando sobre todos os outros chakras, sobre os corpos sutis. E aí, nesse ponto, a gente começa a perceber o quanto que vai demorar para a gente poder limpar o primeiro chakra, reenergizar ele, reequilibrar ele, para depois subir para o segundo, depois para o terceiro, e nisso ir acendendo cada chakra que existe no seu corpo físico. E aí existe uma coisa nessa questão de acender cada chakra que funciona assim. Quando nós estamos lá na barriga da nossa mãe, a gente tá lá dentro do ventre e aí tá ouvindo, recebendo informações, recebendo
vários tipos de energias, tá escutando muitas coisas que falam, suposições de como você deve ser, suposições de como a sua vida deve ser aqui. Por quê? Porque você vai absorvendo todas as coisas que falam. Tudo que você escuta, tudo que você tá ali junto com a carga que você já tá trazendo de você mesmo. Porque antes da gente vir aqui pro plano material, a gente já tem a nossa vida toda inteira escrita. E aí, quando a gente entra, vem, né, pra parte aqui da Terra, quando a nossa mãe engravida, a gente tem tipo um mecanismo assim e simplesmente apaga tudo. Nisso que apaga tudo, a gente vai recebendo as outras informações. Só depois que nós nascemos, que nós começamos a nos desenvolver, aí sim começa a recordar de algumas coisas, alguns tratos, algumas coisas que nós combinamos de fazer aqui na Terra. Por isso, muita gente, quando tá chegando na fase adulta, começa a ficar preocupado e em desespero, sem saber o que realmente está fazendo aqui, o que realmente vai fazer aqui na Terra. E aí entra a questão de propósito de vida, entra a questão de ao lado profissional, entra a questão da vida amorosa, entra aí a questão do dinheiro que é colocado aqui pra gente, né, trabalhar e sobreviver e aproveitar também o plano aqui da Terra. Então, cada partezinha dessa vai sujando cada chakra. Com isso, os nossos chakras, eles estão sendo ainda organizados, ainda em formação. Então, voltando naquela parte de quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, quando a gente ainda está lá em formação na barriga da nossa mãe, nós ainda estamos em formação de cada chakra para poder receber essas informações. Com toda essa questão que é colocada, o primeiro chakra, que é o chakra básico, né? Ele fica localizado bem abaixo da coluna, né? E aí ele está recebendo as informações das coisas para se materializar. Nós passamos, né, um tempo de 7 anos mais ou menos desenvolvendo cada chakra. Nisso que nós desenvolvemos cada chakra, a gente começa a receber as informações de crenças limitantes e afins. Então, agora a gente vai começar a falar do primeiro chakra para entender melhor como que funciona, o que é esse primeiro chakra. Como eu falei, o primeiro chakra ele fica localizado bem no finalzinho da coluna. Ele é chamado de chakra básico, ou chakra raiz, porque é o chakra da materialização, né? É ele que liga a gente aqui com a Terra. A cor dele é vermelha, tem 4 pequenos vórtices, né, de energia, de pétalas, de cor vermelha. O que são essas pétalas? Todo chakra ele tem o desenho de uma flor de lótus. Então, quando a gente vai pegar, por exemplo, para meditar em cima de um chakra, sempre você imagina que é uma flor de lótus daquela cor, dependendo do chakra que você for, né, reequilibrar, reenergizar, para você poder ter acesso e realmente trabalhar em cima desse chakra. Então, o primeiro ele é a cor vermelha. A cor vermelha, ele vai fazendo essa associação com tudo que é material, para a gente poder começar a polarizar e materializar as coisas aqui. Porque nós temos essa ligação, né, do espírito, e o espírito ele é um espírito sem corpo, sem nenhum tipo de definição, sem nenhum tipo de
questão mesmo de você conseguir pegar, né? Então, com isso, a gente precisa de algo mais denso para materializar. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil. Então, esse chakra básico, ele é para você sobreviver primeiramente. É onde fica a energia vital. Com isso, para você acionar, para você limpar esse primeiro chakra, ele leva um bom tempo. Nesse bom tempo, a gente vai fazendo essa limpeza e sempre se aterrando, sempre se fazendo uma questão de limpeza pisando na grama, por exemplo. Esse ato de pisar na grama, de sentir mesmo a grama, chama aterramento, né? Para você realmente estar naquele momento em sintonia com o nosso planeta Terra, com a natureza em si. Para você sentir. O que é esse sentir? Você permitir que a energia que você liga diretamente com o planeta Terra, com a natureza, permitir que exista uma ligação entre o chakra da Terra, porque sim, a Terra tem um chakra, né, o coração da Terra, para ele poder subir a energia dentro do seu campo e aí começar a fazer uma limpeza de ligação. Nisso, quando você começa a fazer essa parte, o seu chakra básico ele começa a ficar aceso, mais limpo, mais integral. E, consequentemente, você começa a materializar melhor as coisas na sua vida. Então, esses pequenos vórtices, né, de energia, eles vão começar a acender para você conseguir, de fato, trazer aquilo que você deseja. E aí, o que acontece? Por que eu falei que várias vertentes falam sobre os chakras? Dentro da cromoterapia, se trata 7 cores. 7 cores que são exatamente as cores do próprio chakra. Então, a cromoterapia é uma das terapias que mais trabalham e tem resultado para você realinhar e realmente limpar esses chakras. Existem outras formas, claro, mas aí são técnicas e técnicas totalmente diferentes uma das outras, porém a cromoterapia é a mais rápida. Um dos alimentos principais para a gente conseguir trazer esse aterramento quando a gente não tem tempo para poder pisar na grama ou fazer uma meditação é pegar vários alimentos que são raízes. Então, mandioca, inhame, cenoura, beterraba, rabanete, a própria carne vermelha também ajuda a fazer essa materialização, esse aterramento. Então, são coisas do dia a dia que a gente consegue fixar aqui. E auxilia também em fazer essa limpeza e acionar esse chakra, esse primeiro chakra, que é o chakra básico. Então, esse foi o primeiro chakra para a gente começar a entrar nesse assunto. Nos próximos programas eu vou trazer, né, cada chakra, para a gente poder entender melhor como que funciona e tudo mais. Eu vou tirar uma carta que eu trouxe aqui, para meio que um mantra assim, para a gente poder trazer um pouquinho mais de entendimento. É um mantra que vai ajudar, auxiliar no dia a dia. Então, pega papel e caneta, anota esse mantra e depois, lógico, vai ter no nosso canal do YouTube e se você quiser ir voltando para poder começar a trabalhar essa questão do chakra. Então, aqui saiu
Eu crio fluxo de energia saudável constantemente. Então, dentro da limpeza, né, para você começar a puxar um pouquinho mais da energia desse chakra, desse primeiro chakra básico, pega esse mantra e começa a recitar esse mantra durante o dia, todos os dias, se você sentir vontade, para você começar a realmente sentir como que é essa ligação, começar a puxar mais a energia desse chakra para você começar a materializar até melhor e sentir ele integrado em você. Eu vou repetir para você poder anotar e é lógico, depois vai ter no canal do YouTube. Eu crio um fluxo de energia saudável constantemente. Incrível, não é mesmo? Eu vou para um rápido intervalo, mas na volta vamos continuar falando de cores, só que dessa vez nas nossas roupas. Voltei. Como a Camila nos explicou, cada chakra tem a sua cor específica. E é por isso que em vários locais que visitamos, há uma predominância de cores específicas, pensando exatamente na energia que cada cor traz. Mas as cores possuem outras informações além das energéticas. Elas podem estar falando muito sobre você quando aplicadas no seu guarda-roupa. E é sobre isso que a consultora de imagem Gislaine Vieira vai nos falar agora. Olá, sou Gislaine Vieira, consultora de imagem, consultora de imagem corporativa, executiva, imagem pessoal, estrategista de imagem e também especialista em traços faciais e especialista em coloração pessoal. E hoje vou falar de um tema muito temido, mas eu acho que também muito querido pelas pessoas. O que falta talvez seja um pouco de informação e coragem para colocar em questão o uso das cores. Bom, quando que a gente deve usar as cores? A gente deve usar as cores, na verdade, de uma forma estratégica. O que a maioria das pessoas hoje teme é usar as cores, usar cor e não se sentir adequada naquele contexto. Bom, quero trazer aqui um exemplo fácil e simples aqui para vocês. Imagina que você está numa reunião com os seus funcionários e você precisa ali passar uma informação meio difícil sobre a empresa ou então dar um feedback para um funcionário. Um feedback mais difícil, não tão fácil. Tente ou vá, coloque uma cor que seja mais suave, uma cor que vá ali abraçar aquele funcionário. Já que você vai falar de um tema que é um tema difícil, tente ali em imagens trazer mais suavidade e proximidade, usando os tons claros como rosa, verde, azul. Todos esses tons mais claros deixarão esse clima tenso da reunião um pouco mais suave. Um outro exemplo, imagine que você, mulher, tem uma reunião de negócios e vai apresentar o seu trabalho para várias pessoas e nessas pessoas a maioria são homens. Difícil? Pode ser um pouco mais fácil se você estiver usando ali as cores estratégicas para esse momento da reunião. Então, tente aí colocar cores um pouco mais sóbrias, mais profundas, onde você vai trazer ali para sua imagem mais empoderamento e seriedade. Uma outra situação, você vai participar de uma festa de aniversário de uma criança. Pode ser o seu filho, o amiguinho do seu filho, um sobrinho, enfim. Festas de aniversário geralmente são o quê? Todas coloridas, porque as cores são emoções, elas transmitem para a gente muitas emoções e sensações. Dificilmente você vai achar uma festa de aniversário com um tom sóbrio ou escuro. As cores trazem a felicidade daquela criança. Geralmente os buffets de aniversário são muito coloridos justamente para isso, para expressar aquele sentimento de alegria do momento.
Então, você que vai participar de uma festa de aniversário infantil, tente colocar cores para que você, então, faça parte daquele mundo e não use aquele pretinho básico que tanto as pessoas tentam colocar. Quando não vem nada à mente, vem sempre o pretinho básico. Esse pretinho básico, trazendo aqui para vocês mais uma informação, que a cor preta, assim como todas as outras cores, elas sempre trazem uma emoção positiva e uma não tão boa assim. O preto pode significar muito mistério e sedução, mas ele também pode significar tristeza e depressão. E uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes é: você não precisa de muito, você precisa do certo para você. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu vou trazer uma informação muito importante sobre a alimentação dos bebês. E quem nos explica é a nutricionista Vanessa Galo. Olá, meu nome é Vanessa Galo, eu sou nutricionista materno-infantil e sou consultora de amamentação. E nós estamos aqui falando um pouquinho sobre a alimentação dos bebês. Então, uma recomendação que a gente tem, que mudou recentemente, há poucos anos atrás a gente teve uma mudança, é em relação a oferecer suco para o bebê. A gente via, muitos anos atrás, inclusive, o suquinho de laranja, o suco serem os primeiros alimentos a serem oferecidos para os bebezinhos. Isso vem mudando bastante nos últimos anos e, recentemente, há poucos anos, a gente teve uma recomendação oficial de não oferecer suco para os bebês antes de 1 ano de idade. E mesmo depois de 1 ano, a recomendação é continuar limitando essa oferta de suco a no máximo 120 ml por dia. Mas vamos entender então por que houve essa mudança? O principal motivo é porque a gente vem avançando muito nos estudos do que a gente chama de 1000 dias do bebê, dessa janela de oportunidades que a gente tem nesses primeiros 1000 dias de vida do bebê, que é contado desde que a mulher engravida até os 2 anos de idade desse bebê. Esse momento é conhecido como 1000 dias, janela de oportunidade, porque é um momento que a gente tem uma grande influência, um grande impacto do meio externo, da alimentação da mãe durante a gestação, do processo de amamentação, de como a alimentação desse bebê vai se desenvolvendo, os estímulos que ele vai recebendo, e tudo isso vai ter impacto para o resto da vida, para o risco ou para a prevenção de doenças no futuro. E aí essa recomendação para evitar o suco antes de 1 ano, ela vem justamente por conta desses estudos, dessa fase dos 1000 dias. Então, o que a gente percebe? Oferecer suco ao bebê, aquele suco, quando a gente bate a fruta, a gente tem uma perda da grande parte ali das fibras dessa fruta. Então, a gente torna esse suco ali, que vai uma quantidade grande de fruta, ele está diluído. Normalmente, os líquidos, o suco, por ser líquido, a gente tende a ingerir muito mais rapidamente do que se estivesse comendo a fruta. Isso traz para o nosso metabolismo um impacto quase como se esse bebezinho estivesse comendo açúcar puro, Porque a fruta, ela tem o seu açúcar específico, que não é um açúcar ruim, não é para ser evitado. As frutas são excelentes fontes de vitaminas, de fibras e de minerais. Mas quando a gente tira essas fibras, torna essa fruta líquida, na forma de suco, a gente aumenta essa disponibilidade muito rápida desse açúcar da fruta. Isso vai elevar muito rapidamente a glicemia, a glicose desse bebê, e esse impacto no metabolismo vai ser ruim. A gente acaba aumentando os riscos desse bebezinho lá na frente, quando for uma criança ou quando for um adulto, de desenvolver diabetes ou de ter obesidade. Então é por esse motivo, principalmente, que hoje a gente não recomenda oferecer suco antes de 1 ano e mesmo depois de 1 ano continuar limitando essa oferta. Como nutricionista, eu trago outros pontos que a gente tem que pensar nesse sentido, Muitas vezes, quando a criança tem o hábito de tomar suco diariamente, com uma frequência muito grande, ela costuma preferir o suco, que tem sabor, do que tomar a água. E a mesma coisa acontece com a fruta.
ela acaba dando preferência para tomar o suco, que é muito mais fácil, não tem trabalho de mastigação, do que comer a fruta, né? Então, a gente sempre tem que se lembrar, tomar água e comer fruta sempre vai ser melhor do que tomar o suco, né? O suco nunca vai trazer vantagens em relação a tomar água e comer a fruta. Quando a gente come a fruta, a gente está comendo as suas fibras, a gente come em uma quantidade menor do que se a gente for usar para um copo de suco, e aí é muito mais vantajoso e saudável para o nosso organismo e para o nosso metabolismo. Então, mesmo depois de um ano, não deixe que isso se torne um hábito, não ofereça suco todos os dias para o seu bebê, para que isso não vire um hábito diário, né? E assim você ajuda a prevenir essas doenças no futuro e prevenir também dificuldades alimentares, restrições alimentares, seletividade mais lá na frente, tá bom? Essa é a dica para vocês hoje. E aí, gostaram do nosso programa? Eu amei! E vou ficando por aqui, mas corre lá no seu guarda-roupa, escolhe uma roupa bem bonita, pensando nas dicas de hoje e vai pro mundo lá fora mostrar o brilho que só você tem. Um grande beijo e até o próximo programa!